Olá, tudo bem? É com muita alegria que estamos hoje aqui, dividindo com vocês um pouco do ensinamento do Mestre Jesus, através da doutrina espírita, essa doutrina que nos auxilia, que nos ajuda a sermos pessoas cada vez mais melhores. E na tarde de hoje, então, nós vamos falar justamente sobre um tema importantíssimo da doutrina espírita, chamado a reforma íntima. E antes de darmos início justamente sobre esse tema maravilhoso, importante, nós queremos fazer um parêntese e falar um pouco justamente sobre isso que está acontecendo hoje no nosso dia a dia em relação à pandemia do Covid-19. E automaticamente depois fazemos uma relação sobre isso que está acontecendo com propriamente o tema da nossa palestra da tarde de hoje sobre a reforma íntima. Então, em relação à questão da pandemia, em relação a tudo isso que nós estamos passando hoje, nós temos visto pessoas realmente, cada um com seus comportamentos diferenciados, e uma das coisas que me fez chamar muito a atenção durante esses praticamente 2 meses que nós estamos no isolamento social, são 3 tipos de comportamentos que eu tenho observado, que nós temos observado hoje no nosso dia a dia, em relação às pessoas. O primeiro seria o comportamento da pessoa descrente. É aquela pessoa que não acredita que nada disso que está acontecendo. Ela não acredita que o vírus existe, ela de repente acha que o vírus é algo que vai passar, enfim, mas que isso não vai abalar ela em forma alguma, e ela anda, transita pelas ruas como se nada tivesse acontecendo, como se de repente não existisse. Então é uma pessoa totalmente descrente. Aquelas pessoas que de vez em quando a gente observa, vai para o Instagram, vai para o Facebook, vai para a mídia de uma forma geral, e para ela acredita que isso aí não é nada. O segundo comportamento que nós observamos é aquela pessoa imparcial. A pessoa imparcial é aquela que, de repente, ela entrou na questão do isolamento social, ela viu a questão da pandemia, ela está notando, ela está vendo, ela está acompanhando, porém ela acredita que daqui a algum tempo, quando tudo isso voltar à normalidade, ela vai dar continuidade as suas atividades normais. Ou seja, ela entrou na pandemia e lá na frente ela vai continuar, e para ela tanto fez, tanto faz, se houve, se não houve, sabe que existe, que existiu, mas que vai passar e vai dar continuidade normalmente na sua vida. E o terceiro comportamento é aquela pessoa antenada. O que seria essa pessoa antenada? É aquela pessoa que iniciou, que entrou na pandemia, que entrou vivenciando tudo isso que nós estamos passando hoje, e de repente ela começou a observar o que é que tudo isso estava querendo dizer. O que é que esse grande vírus, esse vírus que tem justamente assolado, tirado vidas de tantas e tantas pessoas, o que é que tudo isso está a nos dizer? Então ela começou a observar. Ela, um pouco mais perspicaz, ela começou a talvez tentar entender o que é que tudo isso estava querendo nos dizer. E é justamente esse parênteses que eu fiz aqui agora com vocês, é que nós vamos, como eu disse, fazer lá na frente uma relação em relação a tudo isso da pandemia do coronavírus, o Covid-19, em relação à questão do tema da tarde de hoje sobre a reforma íntima. Então, propriamente entrando no tema, o que seria uma reforma? O que a gente poderia dizer o que seria uma reforma? E aí eu fui até o dicionário Aurélio e fui justamente buscar o que significa a reforma. E eu obtive a seguinte resposta: mudança introduzida em algo para fins de aprimoramento e obtenção de melhores resultados. Ou seja, a reforma é algo que você vai realizar para se melhorar, para obter melhores resultados no seu negócio, na sua vida, na sua casa. Você faz uma reforma em sua casa, você logicamente quer que ela fique melhor, ela fique mais bonita, ela amplie o seu espaço. Se é uma cozinha que você quer fazer uma reforma, você vai ampliar, você vai reformar, você vai botar armários embutidos, enfim, algo que você vai fazer para melhorar. E aí, dentre todos os conceitos de reforma íntima, aquilo que mais me chamou a atenção, que foi mais profundo para mim, fala justamente sobre o seguinte, o significado da reforma íntima: renovação moral
baseada na lei do progresso a que está sujeito, mas que na condição humana sofre o concurso da razão e do livre-arbítrio. Faculdade estas que dão ao homem o poder de acelerar ou retardar o seu progresso. Muito fundo, muito profundo esse conceito da reforma íntima. Renovação moral baseada na lei do progresso. O que seria essa lei do progresso? De você sempre realmente querer desenvolver, crescer, progredir. E aí, justamente em relação a isso aí, eu fui até o Livro dos Espíritos, na pergunta 785, no capítulo 8º, e a pergunta fala o seguinte: qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. A resposta é muito curta e grossa. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Esses dois sentimentos que realmente atrapalham tanto o nosso adiantamento moral, que prejudica tanto o nosso crescimento como ser humano, como missionários, como instrumento de Deus aqui na Terra. Então, aquelas pessoas que ainda se deixam dominar por esses dois sentimentos, o orgulho e o egoísmo, realmente elas sentem um peso. E realmente, muitas vezes, elas nem sabem que isso está aflorado dentro de si. Quantas pessoas, às vezes, justamente o orgulho que não permite que as pessoas possam ver, possam sentir, possam realmente reconhecer ou mostrar a falha do seu próximo, e o orgulho é muito mais forte, ele se deixa dominar. E paralelamente também a isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 5, que fala sobre o maior mandamento: a caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. O egoísmo e o orgulho, tal o da perdição. Ou seja, faz confirmar mais ainda que realmente o que nós precisamos progredir é justamente combater esses dois sentimentos terríveis, que só fazem nos prejudicar. Mas para isso, meus irmãos, é necessário para que justamente nós possamos nos conhecer, que nós possamos ter conhecimento das nossas falhas, das nossas faltas, fazer com que nós possamos cada vez mais melhorar, para que nós possamos ser pessoas melhores. Mas para isso é necessário que cada um possa se conhecer. E com certeza, cada um se conhece. Lá dentro do seu íntimo, cada um sabe quais são as suas faltas, quais são os seus erros, quais são os seus defeitos, para que possa trabalhar, para que possa realmente ser uma pessoa muito melhor. E do Evangelho, no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, na pergunta 919, conhecimento de si mesmo. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Perfeito essa resposta. Qual é o meio prático e mais eficaz para resistir e se conhecer cada vez mais? Conhece-te a ti mesmo. É um convite que justamente Deus nos mostra e nos convida para que nós possamos nos conhecer, para nos tornarmos pessoas melhores, para que justamente nós possamos efetuar e realizar a reforma íntima. Agora, aí vem a pergunta: como é que eu devo fazer então para me tornar uma pessoa muito melhor? E justamente nessa mesma pergunta, 919, tem uma passagem de Santo Agostinho, uma passagem de Santo Agostinho bastante interessante, em que ele registra aqui no Livro dos Espíritos, que ele fala o seguinte, que ele deixou e fala o seguinte: fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera, e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Fantástico essa passagem de Santo Agostinho. Ou seja, o que nós podemos resumir o que ele quis dizer?
É a mesma coisa que ao final do dia, ao você deitar em sua cama, colocar a sua cabeça no travesseiro, você passar em revista em relação a tudo aquilo que você passou durante o dia, tudo aquilo que você fez. Se você prejudicou alguém, se você fez algum mal, se você errou em algum momento, ou até mesmo se você fez algo correto, que deveria realmente ter sido feito, passa em revista e faz com que justamente você faça um exame de consciência de tudo aquilo que você fez durante o dia. E justamente em relação a isso, você vai a cada dia saber aonde foi que você errou e você vai trabalhar para que no próximo dia ou nos próximos dias você não venha mais cometer esses erros. É fácil? Não é. Porque muitas vezes, quando nós nos pegamos, nós estamos justamente errando. Nós estamos falhando. Nós estamos justamente caindo em nossas faltas. Não é fácil. Realmente não é fácil. Mas para que realmente nós possamos realizar a reforma íntima, realizar uma reforma dentro de si, para nos tornarmos pessoas melhores, é necessário que justamente nós possamos trabalhar isso dentro de nós mesmos. De qualquer forma, como eu disse anteriormente, cada um sabe quais são os seus defeitos, as suas falhas, os seus erros. Então, essa pedra grande, bruta que nós temos dentro de nós, que nós devemos justamente trabalhar e lapidar, fazer com que possamos diminuir esse peso que nós carregamos em nossas costas. Então, meus irmãos, é esse convite que justamente Jesus nos chama para que nós possamos realizar a reforma íntima. E aqui agora nós fazemos justamente esta relação, essa reflexão em relação a tudo isso que nós estamos passando, em relação à pandemia, a tudo isso que nós estamos vivenciando hoje no nosso dia a dia. Será que tudo isso que nós estamos passando, justamente nós não estamos sendo chamados para realizar, para nos melhorar e realizar a reforma íntima dentro de cada um de nós? O que é que nós podemos melhorar dentro de cada um? Quais são as nossas falhas que nós podemos realmente recuperar? O que é que nós podemos fazer para nos tornarmos pessoas melhores? Todos nós estamos aqui, cada um com uma missão. Basta cada um justamente saber qual é a missão de cada um, para que realmente nós possamos ser instrumento de Deus aqui na terra, em relação às suas obras, em relação aos seus ensinamentos. Então é isso que eu quero justamente mostrar para vocês, esta relação, essa reflexão que nós devemos fazer no dia de hoje. O que é que tudo isso está querendo dizer para todos nós? Às vezes tem pessoas que dizem que Deus trouxe esse vírus para nos castigar. Deus não quer o mal de ninguém. Deus não quer castigar ninguém. Deus quer o bem de cada um. Será que tudo isso que nós estamos vivenciando hoje não é justamente fruto de todas as nossas falhas? Será que de repente nós não estamos colhendo tudo aquilo que nós plantamos? Será que realmente nós não estamos sendo responsáveis por tudo isso? E aí é nos dado esta grande oportunidade. E por que não aproveitar? E por que não trabalhar o nosso íntimo, realizar essa reforma íntima, para que nós possamos ser pessoas melhores em relação ao nosso próximo? O que é que nós podemos fazer? Quais são as ações que nós podemos realizar para nos tornarmos pessoas melhores? Justamente combater os nossos defeitos, combater as nossas falhas, sermos pessoas melhores, trabalhar a caridade. A caridade, muitas vezes nós pensamos que a caridade é aquela caridade apenas material, de dar esmola, de dar um prato de comida, de dar uma cesta básica, que por sinal nós temos observado muito, realmente pessoas trabalhando, se juntando, associações, entidades, para arrecadar cestas básicas e ajudar aquelas pessoas que estão sofrendo, que não estão trabalhando, que não estão levando dinheiro para sua casa para comprar o pão de cada dia. E essas pessoas realmente estão passando necessidade, sem ter condição de pagar o seu aluguel, sem poder levar o prato de comida. E nós estamos vendo justamente essa união de pessoas, fazendo com que realmente possamos ajudar aqueles que necessitam.
Aí eu pergunto a vocês, será que de repente as pessoas não estão observando que justamente está florescendo dentro de cada um, justamente esta caridade de poder ajudar o próximo? Talvez aquilo que nós não tínhamos antigamente, que muitas vezes nós observávamos o nosso próximo, que estava ao nosso lado muitas vezes, e não dávamos a tamanha importância a esse irmão. E hoje vendo, de repente é o nosso próximo, quem sabe é o nosso vizinho, que está passando essa necessidade. E nós podemos, naquele momento, poder auxiliar aquele irmão de realizar essa caridade. Mas não somente a caridade material, como eu vinha falando, mas também a caridade moral. Aquela que nós podemos, muitas vezes, dar o ouvido para escutar. Quantas pessoas estão dentro de casa, trancados, vivenciando tudo isso, de repente sofrendo muito mais por estarem presos dentro de casa, no isolamento social, sem poder sair, sofrendo muito mais psicologicamente, e de repente nós não conseguimos emprestar o nosso ouvido, fazer uma ligação, saber como é que ela está. De repente essa pessoa está precisando desabafar. De repente uma pessoa que está passando por uma situação muito difícil, psicologicamente, e que precisa um ombro, um ouvido, um apoio, uma palavra amiga, para que possa lhe dar o conforto. E muitas outras ações que nós podemos justamente realizar. A reconciliação com o nosso próximo. Quem sabe se de repente nesse momento nós não temos dentro da nossa própria casa um irmão, um pai, uma mãe, que nós estamos sem nos falar, estamos criando mágoas. E por que não se reconciliar? Mesmo aqueles que não estão dentro da nossa casa, um amigo, uma pessoa conhecida, um colega de trabalho, que nós já víamos não nos entendendo, e por que não, nesse momento, aproveitar esta grande oportunidade de justamente poder nos reconciliar com o nosso próximo? É aonde a gente fala a questão do orgulho. Muitas vezes a pessoa orgulhosa, ela não quer se reconciliar. Ela acha que o outro errou, então o outro tem que vir até você. Não, vá até ela. Seja humilde. Mostre para essa pessoa realmente o que existe dentro de você de bom, que você pode, inclusive, de repente, ser até exemplo e chamar a atenção, acordar essa pessoa, reconcilia com ela. E o Mestre Jesus nos convida, meus irmãos, a cada dia, justamente, nos melhorar. Seguir os vossos ensinamentos. É fácil? Não é. E realmente todos os seus ensinamentos, se nós tivéssemos seguir à risca, poderíamos talvez até seguir, mas infelizmente tudo que está ao nosso redor muitas vezes nos tenta tirar o caminho do bem. E nós sabemos disso. São as energias, são tudo aquilo que tenta nos desgovernar, nos desequilibrar. Mas para isso, os ensinamentos de Jesus estão aí, para que possamos nos tornar pessoas melhores, reconciliar com o nosso próximo, auxiliar quem necessita, ser caridoso, realizar realmente a reforma íntima dentro de cada um de nós. E quem sabe sairmos justamente dessa pandemia, quando tudo voltar a uma normalidade, nos tornarmos uma pessoa muito melhor. Para isso mesmo, meus irmãos, convidamos todos vocês para que possam realizar essa reflexão e desde já começar a nos melhorar cada vez mais, sempre com o propósito de nos tornarmos pessoas melhores. E aproveito essa oportunidade para convidar cada um para ir até o canal no YouTube da nossa casa, Casa de Oração André Luiz Coeal. Vá lá, se inscreva, clique no sininho para que possa receber as notificações, para que possa receber todas as nossas palestras, mensagens que nós toda semana iremos colocar no nosso canal. E agradecer a vocês, pedindo sempre ao Mestre Jesus para que possa nos auxiliar todos os instantes das nossas vidas para nos tornarmos pessoas melhores cada vez mais. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Amém.